Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre ondas, né? Nesse primeiro vídeo aqui dessa série, falaremos sobre alguns elementos importantes, né, nos estudos sobre ondas, né? O que são as ondas, o que nós chamamos de onda, quais são as características, né? Quais as classificações, né? Os tipos de ondas que nós temos, né? Algumas classificações que a gente costuma fazer. E também já um estudo ali, podemos dizer assim, de alguma característica em relação ao comprimento de onda, velocidade de propagação, frequência e assim por diante. Então, uma equaçãozinha, né, que é muito utilizada e a gente vai ver aqui pro final, mais para o final desta aula. Então, vamos lá. Essa primeira imagem que eu coloquei aí talvez seja uma imagem extremamente comum, né? Quando a gente, um pedregulho caindo ali num lago com água parada, uma gota de chuva, né? Que ficou ali numa folha e depois caiu. Acho que todo mundo já deve ter presenciado alguma coisa desse tipo, né? Ou até mesmo uma torneira gotejando numa bacia ali com água, né? A gente vê essa formação, né? Como que essa perturbação ali naquela superfície do meio, no caso da água, né? Ela vai se propagar, né? E esse é um tipo de onda, né? Talvez seja mais comum que a gente presencie e ela é complicada, né? Complexa. É, até para a gente fazer aqui algumas classificações, apesar de ser extremamente comum, não seria o caso mais simples que a gente tem, né? Mas essa imagem ela já é justamente para dar uma ideia, né, do que são, né, do que nós vamos a partir de agora passar a estudar e tentar compreender aqui, compreender, né, como se dá a propagação dessas perturbações, né, desses pulsos através de um determinado meio, certo? Então, o que nós chamamos de onda, né? Então, nós denominamos de onda uma perturbação que se propaga em um meio, e aqui a primeira ressalva que deve ser feita, uma primeira observação importante, é que não necessariamente esse meio deve ser um meio, ou necessita ser um meio material. Claro que nós teremos algumas ondas que só se propagam em meio material, alguns tipos de ondas, né? E outros que se propagam também no meio material, mas se propagam no vácuo, né? Por exemplo. Essa é, inclusive, uma classificação do tipo de onda que eu tenho. Nós vamos dar um nome a isso daqui a pouco. Mas essa perturbação, então, que se propaga em um meio, é o que nós chamamos de onda, né? Uma outra coisa importante é que a onda ela transfere energia de um ponto a outro, né? Sem o transporte direto de matéria, né? Então, quando eu penso na propagação de uma onda está propagando através de um meio, seja ele material ou não, eu tenho então transferência, né, de energia ali, sem que haja o transporte direto de matéria. Então, esse é um ponto, né, uma questão interessante e importante aí, já na definição do que seria uma onda. Então, uma perturbação que se propaga no meio e eu tenho então transferência de energia sem que haja o transporte direto de matéria. Nós vemos aí nesse gifzinho, né? Isso, né? A onda está se propagando ali ao longo do que seria o eixo X, ali pensando nessa representação, da maneira que estão os eixos colocados ali. Enquanto, vamos supor que seriam duas boinhas ali, né? Elas estão oscilando ao longo do eixo Z, né? Então a onda se propaga, tenho então transferência de energia, sem que haja o transporte direto de matéria. Quando a gente vai para essas ondas na superfície das águas, a onda do mar e tal, a gente tem que levar em consideração outras coisas, como diferença de profundidade, né? E aí analisar o que acontece ali em relação a esse tipo de onda, né? Então, a onda vai quebrar por quê? Então, tem diferenças de profundidade, então isso vai entrar num conceito de refração, que é algo que a gente vai estudar mais adiante, para os fenômenos ondulatórios. Quanto à classificação, né, nós temos aí a classificação quanto à natureza, né, quanto à vibração e propagação, aqui a direção de vibração de partículas, né, do meio, né, em comparação com a direção de propagação da onda.
e também em relação às dimensões, né? Ao número de dimensões, se ela é uni, bi ou tridimensional. Em relação à natureza, primeiro nós classificamos as ondas em mecânicas ou em eletromagnéticas, né? O que seria, como a gente pode diferenciar esses dois tipos de ondas, né? As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Então, elas só se propagam, né, se eu tenho um meio material. Ou melhor, elas só se propagam através de um meio material. Se o meio é um meio, né, não material, né, como no caso do vácuo, esse tipo de onda não vai se propagar. E quais são os exemplos de onda, né, que nós temos nessa classificação, né, chamamos de ondas mecânicas, né? O som, né, é um exemplo. As ondas na superfície de líquidos, ondas em cordas, ondas em molas, são exemplos de ondas mecânicas, né? Então veja que o som ele não se propaga no vácuo, né? O som é uma onda mecânica, portanto só se propaga no meio material. Então nós vemos aí isso aí até em alguns filmes, né? Alguns seriados, alguma coisa assim, onde você tem lá guerras no espaço aí, e aí você tem os efeitos sonoros ali, né? Dando a entender que eu teria então o som se propagando naquele meio, né? No vácuo, no caso. Claro que é um efeito ali, talvez, para deixar mais interessante a cena, ali no, dentro da ficção, mas se a gente for pegar aqui fisicamente, né, e se o filme ou o seriado, seja o que for a produção artística ali, ela quiser ser fiel ali à questão ah, física, né, o som não se propaga naquele meio. Por quê? Porque não se trata de um meio material, ok? Já as ondas eletromagnéticas, elas se propagam também num meio que não seja um meio material. Por exemplo, então, né, a gente pode já concluir que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, né? E ainda bem, né? Porque a gente está falando o quê? Da luz, né? Tudo aquilo, se a gente fosse pensar, né, ainda bem que eu tenho esse tipo de propagação, esse tipo de ondas, né, que se propagam, né, independente desse meio ser ou não material, é o que possibilita, por exemplo, a vida no nosso planeta, né? Só a gente pensar que nós necessitamos, né, do calor, da luz, que provém da nossa estrela aí, né, que é a nossa estrela a estrela mais próxima do nosso planeta, né, que é justamente o Sol, que né, dá nome ao nosso sistema, né, o sistema solar, ok? Então, essas ondas eletromagnéticas são criadas a partir da oscilação de campos elétricos e campos magnéticos, né? E aí a gente pode pegar aqui até um gifzinho, antes de voltar aqui nos exemplos, né? A gente entender isso. Então, eu tenho ali representado em vermelho para a gente, né, o campo elétrico oscilando, e em azul o campo magnético, e nota-se que eles são perpendiculares entre si, né? Então, eles oscilam ali, e além disso, se a gente pegar já a direção de propagação, essa direção de propagação é perpendicular aos dois, né? Perpendicular à direção de oscilação do campo elétrico e também direção de oscilação do campo magnético. Isso vai nos ajudar a entender algo mais adiante, né? Que é a classificação dessa onda como sendo uma onda transversal. Então já fique com essa imagem aqui na mente, uma vez que eu tenho esse campo elétrico e o campo magnético oscilando ali em planos que são perpendiculares à direção de propagação, ok? Tomando então esses exemplos, alguns exemplos aí de ondas eletromagnéticas, a luz, no caso a luz visível, né? Raio-X, raios gama, ondas de rádio, TV, micro-ondas e assim por diante, né? E aí a gente pode dar uma olhada, inclusive, no espectro eletromagnético, né? Quais são essas ondas aí, ou as faixas de frequência dessas ondas que compõem o espectro eletromagnético, né? Nós temos aí as ondas de rádio, e aí, próximo aqui na região, nós já podemos colocar também algo que é do nosso cotidiano aí, né? As bandas, né, que permitem a nossa telecomunicação aí via celular, né? Aí você pode pegar tanto tecnologia 3G, 4G, 5G, que vão estar ali nessa região das ondas de rádio, um pouquinho ali à frente também na frequência, já caminhando para as micro-ondas, né? Principalmente aí se a gente for pegar algumas bandas de 5G, de 4G. Mas aí nós temos então ondas de rádio, AM, FM, micro-ondas, né? Veja que aqui vai crescendo
a frequência, 10 a quarta, 10 a oitava, 10 a 12, 10 a 16, 10 a 20, 10 a 24, né? O infravermelho, logo adiante, né, nós teremos aqui a luz, o espectro, a parte do espectro visível, né? Então, abaixo disso nós temos, ali seria a luz visível, né? Abaixo nós temos o infravermelho, né? E logo adiante, em relação aqui à frequência, nós temos a ultravioleta, né? Um pouco à frente, então, os raios X, raios gama, e assim por diante, né? Claro que aqui nós vamos falando de categorias, né, dos tipos de ultravioleta que nós temos, UVA, UVB, UVC, e frequências variáveis de raio-x, de raio gama, né? Nós podemos dar uma olhada também em como, aqui apenas destacando, né, em relação à luz visível, nós vamos estudar melhor isso quando estivermos falando de ótica, né? Mas aqui só de curiosidade, da faixa de frequência indo de 410 a 14 até 7 vezes 10 a 14, compreendendo essa pequena, estreita faixa aqui do espectro eletromagnético, né? Aquilo que a gente chama de luz visível, aquilo que é capaz de sensibilizar o nosso órgão aí relacionado à visão, né? Olhando um pouquinho do poder de penetração, né, dessas radiações, né, nós podemos pegar aqui isso também relacionando já com outra grandeza que vai ser importante para a gente, que é o comprimento de onda, né? Esse comprimento, no caso das ondas de rádio, elas têm um comprimento de onda grande, né, da ordem aí dos tamanhos de edifícios, das construções, das edificações, né? E de acordo com que a frequência ela vai aumentando, o comprimento de onda vai no inverso, ele vai diminuindo, né? Veja que aqui já no visível nós estamos falando da ordem aí de micro-organismos, né? Protozoários, da ultravioleta já para moléculas, aí o raio-x, átomos e o núcleo atômico raios gama. Isso já nos ajuda a compreender também por que essas radiações, né? Do ultravioleta em diante, elas têm uma particularidade aqui, que elas são chamadas de radiações ionizantes. Não são essas que são mais nocivas, né, ao nosso corpo. E aí a gente pode entender muito bem, dado a ordem de grandeza, né, da comparação aqui com os comprimentos de ondas, e também como elas iriam interagir com os componentes do nosso corpo, né? Então, a partir aqui do ultravioleta são chamadas de radiação ionizante. Talvez vocês já ouviram falar sobre isso, né? E vale também pesquisar a respeito aí, né? As ondas também podem ser classificadas, né, em relação à direção de propagação e à direção de movimento, né, de partes ali do meio. E aí, dessa maneira, são classificadas em longitudinais, né, quando a direção de vibração ela corresponde, né, com a direção de propagação da onda. Nós temos, por exemplo, aqui, a gente pode ver compressões e rarefações ao longo dessa mola, né? Então, a mola está fazendo esse movimento oscilatório. Se eu pegar um ponto ali, né, uma parte da mola, ele vai oscilar em torno de uma posição de equilíbrio, né? Então, eu tenho sucessivas aqui compressões e rarefações. Isso define o que a gente chama de uma onda longitudinal, porque a direção de vibração do meio, ela corresponde, né, ela está, né, eu tenho a mesma aqui direção de propagação e direção de vibração de partes do meio, né? Quando isso acontece, nós classificamos essa onda como uma onda longitudinal, certo? Agora, já as ondas transversais, né? A direção de vibração das partículas, ela é perpendicular à direção de propagação da onda. Então, se eu pego aqui, por exemplo, uma corda, que eu estou fazendo esse movimento, né, de subir e descer, eu vou ter um pulso, ou uma sucessão de pulso, uma onda propagando ali naquela corda, e essa direção de propagação da onda, ela é transversal, ela é perpendicular à direção de propagação, à direção de movimento de um ponto aqui da corda. Então, se eu fixar, né, ou se eu marcar um ponto aqui da corda e olhar como é que ele está oscilando aqui, como é que ele está vibrando, essa vibração ela é perpendicular à direção de propagação da onda. Por isso que essas ondas são chamadas de ondas transversais, né? Não é porque é só a corda. Se eu pegar uma mola agora, né, e fizer um movimento diferente daquele que eu mostrei antes, mas esse movimento de sobe e desce com a minha mão, eu conseguiria também na mola aí gerar esse tipo de onda, né? Uma onda classificada como uma onda transversal, né?
Aqui também, depois nós vamos falar desses elementos, né? Comprimento de onda, período, mas olha, esse GIF ajuda a entender essa questão da direção de propagação e movimento de partes do meio, né? Então, veja que um ponto aqui fixo, ele está descrevendo um MHS, um movimento harmônico simples aqui, né? Enquanto a onda está se propagando aqui ao longo do eixo X, esse movimento se dá ao longo aqui do eixo Y, né? Então, nós vemos que é perpendicular, né? Transversal à direção de propagação da onda, né? E aqui também nessa outra figura a gente teria apenas uma série de imagens, né, aqui congeladas, né, mostrando como se daria um pulso propagando nessa corda. E se eu pegar esse ponto, né, para olhar, um ponto fixo, eu vou ver que na corda, no caso, como ele estaria oscilando, né, em torno dessa posição a partir do que a onda passa através daquele ponto. Um outro exemplo aí interessante, simples da gente falar sobre essas ondas é a ola, né? Porque se a gente observar quando acontecem eventos esportivos, principalmente shows, né? Mais eventos esportivos, as pessoas elas jogam ali o braço, né, para cima, né? Enquanto a onda se propaga, né, numa direção horizontal. Então, tem um movimento na vertical das pessoas, dos braços, ou até mesmo se levantando ali e projetando os braços, enquanto a onda se propaga na direção horizontal. Então, é um exemplo também que a gente poderia, por que não, classificar como sendo uma onda transversal, né? Aqui esse gifzinho mostra, né, essa onda no início, vai ter um loop aqui, vai repetir, mas se a gente pegar bem o início, a gente vai ver o movimento da mão ali da pessoa, como ele é feito, né? E depois nós temos as reflexões, né? Que tem uma superfície, um ponto aqui fixo, né? Essa onda ela vai refletindo então e voltando. Olha lá a mão da pessoa, né? Ele movimenta essa mão, aqui está logicamente uma câmera lenta, né? E a gente consegue ver esse pulso propagando, voltando, refletindo, né? E é algo que a gente vai estudar também como um fenômeno ondulatório num outro momento. Então, alguns exemplos, né? Nós podemos pensar aqui nesse caso, ó, um diapasão, quando ele está vibrando, né? A onda, né, sonora aqui, não pensando no movimento das partes dele, mas a onda sonora, ela vai se propagar através do ar, né? E essa onda é um exemplo de uma onda longitudinal. Então, tem sucessivas compressões e rarefações ali do meio, né, do ar no caso, né? E essa onda ela vai se propagando até chegar aos nossos ouvidos, né, e sensibilizar o nosso sistema aí, auditivo. Aqui também a mesma ideia, se uma corda vibrando, né? Se eu for pegar o movimento de vibração da corda, eu posso pensar numa onda transversal ali se propagando, mas aqui nós estamos falando do som, da onda sonora produzida, né? As ondas eletromagnéticas, como eu já havia adiantado lá, né, são um exemplo de ondas transversais. A direção de propagação é perpendicular ao mesmo tempo, né, à direção de oscilação do campo elétrico e do campo magnético. Então, a onda transversal é um tipo de onda ou melhor, a onda eletromagnética é um tipo de onda transversal. Um exemplo, né, de uma onda transversal, assim como ondas na corda, né, esse exemplo mais simples que a gente viu, né? Vejam aqui, ó, duas molas, né? Nenhuma produzindo uma onda transversal e outra uma onda longitudinal, que também em loop para a gente poder ver isso muito bem, né? Então aqui um movimento com certeza nesse sentido, né? Produzindo um pulso ali se propagando através daquela onda, daquela mola, aquela primeira ali de cima, né? A gente pode ver justamente essa oscilação do meio perpendicular à direção de propagação da onda. E aqui embaixo, né, um puxão, né, ali, e aí então eu tendo essas sucessivas, né, compressões e rarefações, né, se propagando ao longo da mola, permitindo aqui uma classificação de uma onda longitudinal, né? Uma coisa importante, né, que é uma observação importante, é que todas as ondas eletromagnéticas elas são transversais, mas nem todas as transversais são eletromagnéticas. É meio óbvio, né? Mas é importante ressaltar isso, porque uma onda na corda, por exemplo, ela é uma onda transversal, mas ela não é uma onda eletromagnética, ela é uma onda mecânica, né? Eu necessito de um meio material para que tenha a propagação daquela onda, ela se propaga através da corda, né?
Quanto à dimensão, as ondas são classificadas em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, né? O nome já nos ajuda a entender, né, que se eu falo numa onda unidimensional, ela que se propaga ao longo de uma única dimensão, né? A onda na corda, por exemplo, né? Aqui pensando num instrumento musical, uma guitarra, um violão, essa onda propagando ali ao longo daquela corda. E não estou pensando no som aqui, mas o movimento, né, de oscilação do meu sistema e aquele pulso se propagando através daquela corda, né, se daria ao longo de uma única dimensão, de uma única direção, por isso classificada essa onda como uma onda unidimensional. Enquanto numa superfície, na água, por exemplo, né, igual aquele primeiro caso, naquela primeira figura que apareceu para a gente, olha, se cai um pedregulho aqui, uma gota, alguma coisa assim, eu vou ter essa propagação ao longo da superfície, né? Então esse é um exemplo de uma onda bidimensional. Então ela se propaga ao longo desse meu sistema bidimensional, daquele plano, né, daquela minha superfície, né? Por isso é uma onda classificada como sendo bidimensional. E outros exemplos, né, que são as ondas tridimensionais, como a luz, né, e o som, por exemplo, né, que são ondas tridimensionais. Então, se eu tiver um ponto, né, emitindo né, uma fonte pontiforme que seja, eu vou ter então a propagação em todas as dimensões espaciais, né, nas 3 dimensões espaciais. Por isso ela é chamada de tridimensional. E ainda bem que é assim, né, porque imagina se ela fosse uma onda, por exemplo, o som, uma onda bidimensional, né? Para você ouvir o que a pessoa estaria falando, você teria que colocar o ouvido, né, na altura da boca da pessoa, para que, não próximo, mas pelo menos na mesma altura em relação ao ambiente ali, para que essa onda chegasse até você, né, se ela fosse uma onda bidimensional. Mas nós sabemos que não, né? Se trata de uma onda tridimensional. Qualquer pessoa que esteja ali no recinto, alguém está falando, vai conseguir ouvir o que está sendo dito, né? E nós podemos agora, a partir dessas definições, feitas essas definições, falar um pouquinho também sobre a chamada equação fundamental aqui da ondulatória, né? Onde a gente vai conseguir relacionar algumas grandezas e obter a velocidade de propagação dessa onda, né? Antes disso, vamos dar uma olhada, né, e definir algo aqui que é bem importante, né? Então imagina que eu tenho aqui veja aqui, um pulso está sendo produzido aqui, né, uma oscilação completa sendo feita em torno de uma posição de equilíbrio. Então a mão, aqui nessa sequência de imagens, né, ela estava em cima, ela desce, passa aqui pela direção, né, que estaria a corda inicialmente, né? Aí ela volta, passa de novo e sobe. Então se eu pegar esse ponto P, ele vai oscilar, né, aqui em torno de uma posição de equilíbrio, né? E aí esse perfil aqui nos dá, né, o perfil desse pulso, dessa onda propagando através do meio, né? Essa distância que nós temos aqui, ó, entre esse ponto P, né, e um outro ponto que estaria em concordância de fase, aqui estaria com a mesma configuração, essa distância é o que nós chamamos de comprimento de onda. Então essa letra lambda aqui, ela está representando para a gente o comprimento de onda, né? E do ponto de vista do intervalo de tempo, isso corresponde ao período, né? Uma vez que foi o tempo, né, para uma oscilação completa. E é justamente assim, né, dessa forma que nós definimos o período, que é o intervalo de tempo para uma oscilação completa. E aqui nós podemos observar 2 movimentos, né? Um movimento de oscilação, que é um MHS, como eu já havia dito em outro momento aqui da aula, né? Então esse é algo que a gente já estudou aí, quem não estudou depois pode dar uma olhada nos vídeos a respeito dessa parte, né? Um movimento harmônico simples, né? E também o movimento de propagação da onda, né? Nesse caso aqui, num único meio, então ela se propagaria com uma velocidade aí constante. Não estamos aqui considerando mudanças de meio, né, que é algo que a gente vai estudar mais adiante, né? Mas seria possível, então, a partir da análise desses 2 tipos de movimento, a gente obter essa velocidade de propagação da onda, né? Os elementos importantes, então, que nós podemos destacar, a amplitude seria essa máxima, né, esse ponto máximo aqui,
em módulo, né, porque tanto faz para cima ou para baixo aqui em relação à posição de equilíbrio, isso define a amplitude para a gente, né? Então, essa distância entre pontos aqui com mesma fase ou concordância de fase, né, define para a gente o comprimento de onda. Então, muitas vezes a gente fala distância entre duas cristas consecutivas, né? Esse ponto de elevação seriam chamados de crista e esse vale, né? Então, a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos define o comprimento de onda, verdade. Mas eu posso pegar isso em quaisquer pontos, né? Se eu pego aqui nesse ponto e aqui eu vou ter a repetição, né, do que eu tinha daquela configuração ali inicial. Então aqui eu tenho um outro ponto em concordância de fase, né, que a gente pode dizer assim. Essa distância ela define para mim o comprimento de onda. Claro que eu poderia falar, então daqui até aqui é o comprimento de onda. Não, aí eu estou pegando um segundo ponto, né? Eu vou pegar esse primeiro ali, onde eu tenho essa concordância de fase. Então daqui até aqui eu teria um comprimento de onda e daqui um comprimento de onda, né? E entre as crises e dos vales a mesma ideia. Então, entre quaisquer pontos, então se eu pegar daqui até aqui, novamente eu tenho um comprimento de onda. Pontos, né, consecutivos, né, onde eu tenho ali a repetição da configuração, ou seja, esses pontos estejam em concordância de fase. E aí nós vamos usar a equação, quando a gente define lá a velocidade média, né, que seria o deslocamento por intervalo de tempo, né? Então vamos usar isso aqui para o nosso problema, né? Esse intervalo de tempo aqui, quando a onda, né, percorre ali essa distância que a gente está chamando de comprimento de onda, coincide com o tempo de uma oscilação completa, ou seja, com o período, né? Então eu posso dizer que a velocidade é igual a lambda sobre o período, comprimento de onda sobre o período. Como 1 sobre o período é a frequência, a gente pode escrever então que essa velocidade é igual a lambda, comprimento de onda, vezes a frequência, né? Geralmente, destaquei aqui, geralmente a gente utiliza mais dessa forma, mas não pode se esquecer que existe essa relação, né, que o período é inverso da frequência, a frequência inversa do período, e aí você pode voltar aqui para, dependendo do que você tem no problema, utilizar, encontrar a velocidade de propagação, ou se ele te pede o período, né, te dá o comprimento de onda, e você vai explorar da melhor maneira possível essa equação, que é dita aí de equação fundamental, né? Tá ondulatória, né? Bastante útil, né, na resolução de problemas. Os elementos são simples, né? Comprimento de onda, frequência e velocidade de propagação. Mais uma olhada, mais uma figura, né, para a gente observar e ver, né, que eu tenho, quando eu penso aqui em relação ao tempo, seria o instante inicial. Aqui eu teria já passado 1/4 de período, né? Metade do período, 3/4 do período e o período completo. E aí eu tenho esse perfil, né, essa configuração aí. E veja que a mão executou, aqui nesse caso partiu dessa direção com a corda, né, esticada aqui, né, o ponto de equilíbrio, e aí vai subiu, desceu, né, e subiu e voltou novamente àquela posição inicial. Então, uma oscilação completa que corresponde justamente ao intervalo de tempo que a gente chama de período. No caso da corda, né, meios unidimensionais aí, tem uma fórmula que é chamada de fórmula de Taylor, que permite também a gente calcular a velocidade, né? Onde ela é dada por essa equação, né, velocidade raiz aqui da razão entre a força de tensão ou tração da corda pela densidade linear, né? Então esses elementos é a tensão da corda, força de tensão, tração, e o μ aqui, né, representando a densidade linear da corda, né? Se a densidade linear é a massa pelo comprimento, né? Isso permite a gente já concluir algumas coisas. Se eu tenho duas cordas, né, com a mesma força ali de tração, né? E elas têm densidades diferentes, aquela que tiver a maior densidade, vai ter a velocidade de propagação da onda naquele meio vai ser menor, né? Porque é o inverso aqui, né? Claro, tem a raiz e tudo, mas já permite a gente concluir o quê? Que aonde eu tiver uma densidade maior, né? Pegando duas cordas com mesma tracionadas da mesma forma ali, né? Se a densidade for maior, a velocidade de propagação naquele meio vai ser menor e vice-versa, né? Lembrando que se a gente está falando de velocidade, né, a unidade no sistema internacional é metro por segundo, né? A unidade de força é Newton, unidade da densidade seria quilograma por metro, né?
Claro que a gente tem que ter ali a habilidade e o cuidado de trabalhar com essas unidades quando necessário, né? E para a gente finalizar, uma última expressãozinha aqui que é chamada de função de onda, né? Que ela vai me dar o perfil aqui da onda, né? Através de um meio, na corda aqui, por exemplo, né? Mas mais geral, eu poderia escrever dessa seguinte forma, né? Y igual a cosseno, né? 2π. Entre parênteses aqui nós temos o instante de tempo, que é o tzinho, pelo período, menos x, que me daria aqui a posição, né, pelo comprimento de onda, mais esse φ0, que seria uma fase inicial, né? Então eu posso pensar nessa equação da seguinte maneira: eu poderia fixar o t, por exemplo, e obter uma posição x aqui nesse determinado instante. Então já teria como eu obter, né, esse par aqui, né? A componente para um determinado ponto aqui qualquer, né? A componente x e a componente y nesse instante de tempo fixado, né? Por outro lado, também eu posso fixar um determinado x e a partir do que essa onda ela vai se propagando, eu ver como é que se dá o movimento, né, de um determinado ponto aqui da corda. Então eu vou observar agora o MHS, né? Ele vai descrever, né, vai mudar essa posição porque eu fixei aqui o x. Estou olhando, né, em um conjunto de instantes de tempo, né, como é que essa posição estaria variando de acordo com que a onda vai se propagando através do meio. Então, eu poderia utilizar essa equação de duas maneiras, né? Lembrando que o A aqui está representando para a gente a amplitude, né? O T maiúsculo, então, o período, e o lambda, o comprimento de onda. Muitas vezes os problemas, utilizando essa expressão aqui, sobretudo aí no contexto do ensino médio, né? Eles nos dão a equação e através dessa equação você vai pegando os elementos importantes ali. E eu tenho que saber, então, que esse termo que está aqui relacionado com o instante, né, t dividido pelo período aqui, tem que saber que esse termo, então, ele corresponde ao período, né, que ele vai vir um número aqui no lugar. Então, eu tenho que saber que esse número que estaria aqui no denominador, né, ele estaria representando, no caso, o período de propagação dessa onda, né. Da mesma maneira, o que estaria aqui no denominador em relação ao x, né, seria para a gente o comprimento de onda. Então, elementos importantes que eu consigo extrair a partir dessa equação, além também da fase inicial. Ok? Então é isso que eu queria, para não alongar muito mais a aula, né? É isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo, alguns elementos e algumas classificações aí importantes do ponto de vista das ondas. Também essa equação, que é a equação fundamental, extremamente importante aí na solução de exercícios, né, de problemas que aparecem para a gente. Então, até um próximo vídeo.